Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje eu quero compartilhar com vocês um dos meus maiores testemunhos de vida, de como Deus usou a minha maior dor para salvar a minha vida. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sofre com alguma dor ou alguma condição que te limita? Se você sofre, me conta aqui nos comentários, eu quero conhecer a sua história. Bom, tudo começou quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Eu era uma criança bastante alegre, feliz, e eu sou daquele tempo em que as crianças realmente sabiam se divertir. Eu brincava de taco, rouba-bandeira, queimada, e até descia a ladeira abaixo com aqueles carrinhos de rolimã. A escola para mim era o máximo. Adorava brincar com as minhas amigas na hora do recreio, trocar figurinha, dava muitas risadas quando alguém caía naquela brincadeira do elástico. Era tudo muito divertido e mágico. E todos os dias da minha vida eram iguais de alegres e felizes. Até que um dia tudo mudou. Enquanto realizava uma atividade em classe, comecei a enxergar algo estranho repentinamente. Eram pontos luminosos e figuras que se moviam em zigue-zague. Eu achei engraçado a princípio, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas aos poucos aqueles efeitos foram tomando toda a minha visão e me deixaram assustada e paralisada. Alguns minutos depois, a minha visão começou a voltar ao normal, porém eu comecei a sentir náuseas e uma dor insuportável e pulsante na minha cabeça, como se ela fosse explodir. Acredito que sofri uma queda de pressão, a minha visão de uma vez escureceu e eu comecei a suar frio. Eu senti que eu estava prestes a desmaiar quando finalmente a professora se deu conta de que eu não estava bem e que havia algo ali errado comigo e logo me socorreu. Eu fui levada ao hospital mais próximo, me medicaram para dor, e logo me liberaram e eu voltei para casa. A partir desse dia, tudo começou a mudar na minha vida. Esses episódios começaram a se repetir e se intensificar. Eles começaram a aparecer no caminho para a escola, durante as aulas, no pátio, enquanto eu brincava com as minhas amigas, em uma festinha de aniversário, assistindo televisão, depois de uma refeição e até mesmo depois de acordar. Os dias de verão passaram a se tornar um verdadeiro inferno para mim. Como eu odiava os dias quentes, como eu odiava a claridade. Deixei de brincar na rua e na escola com os meus amigos, deixei de ir às festinhas de aniversário, minhas notas escolares caíram e eu comecei a isolar de todos, porque até a voz das pessoas me irritava. O cheiro dos produtos de limpeza me causava ânsia de vômito. Eu me tornei uma criança insuportável, agressiva e solitária. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu só queria voltar a ser uma pessoa normal. A minha mãe, ela não entendia porque meu comportamento tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Ela não sabia como resolver aquela situação ou a quem recorrer. Cada crise que eu tinha me fazia agir de forma diferente. Às vezes eu chorava muito por conta da dor e outras vezes eu pedia para ficar no meu quarto escuro, com tudo fechado. Quando as crises eram insuportáveis e durava vários dias, a minha mãe tinha que me levar no hospital e a única coisa que aliviava aquela dor era um coquetel de vários analgésicos que era injetado diretamente na veia. Minhas crises passaram de mensais para semanais, logo de semanais para diárias, até que me incapacitaram por completo. Recorremos a um médico, um neurologista, um senhorzinho de uns 60 anos de idade, mais ou menos, muito amável. Ele me fez um montão de perguntas, me pediu uma bateria de exames que no final resultou tudo negativo. E após ouvir a descrição dos sintomas, ele pegou o seu bloquinho de notas e decretou a minha sentença: enxaqueca crônica com aura. Esse médico explicou que a minha condição não tinha cura, mas que ela podia ser
controlada, me passou um medicamento de uso diário e eu tomei esse medicamento por muitos anos e isso foi o que tornou a minha vida mais suportável. Já na fase adulta, eu também fui diagnosticada com transtorno depressivo maior e transtorno de ansiedade generalizada. Acredito que a enxaqueca contribuiu bastante para isso e tive que me tratar com um psiquiatra e tudo mais. Aos 27 anos eu recebi uma proposta para trabalhar fora do país. Lembro que isso me gerou muita ansiedade, mas a enxaqueca já havia me roubado tanto que eu decidi aceitar a proposta. Eu pensei por um momento que isso podia ser um grande recomeço. Tinha acabado de me casar, ia morar em um novo país, ia conhecer uma cultura completamente diferente. E aí eu pensei, quem sabe nessas mudanças não era o que eu precisava para sair dessa vida, né? Mas, infelizmente, a minha enxaqueca não entendeu dessa maneira. O clima do país era extremamente quente e com o tempo as crises voltaram a ser frequentes, até que se tornaram diárias novamente. E para piorar, essas novas crises começaram a ser acompanhadas de um formigamento super estranho na metade do meu corpo. Até no rosto eu sentia esse formigamento estranho. Era algo que eu nunca tinha sentido antes. O país era outro, mas o tratamento dos médicos continuava o mesmo. Descaso, falta de interesse, receitas de dezenas e dezenas de medicamentos sem buscar a causa real da minha enxaqueca. Minhas crises diárias começaram a afetar meu desempenho no trabalho, meu rendimento caiu e a empresa começou a me cobrar mais resultados. Eu tinha muito medo de ser demitida porque eu estava num país estrangeiro, não tinha apoio de ninguém, da família, e eu me lembro que muitas vezes eu tive que me esconder dentro do banheiro quando eu tinha uma crise que afetava a minha visão. Eu me sentia tão esgotada e desiludida, e um dia eu peguei todas as receitas médicas e rasguei uma por uma com raiva e fiz uma promessa de que a partir daquele dia eu nunca mais ia buscar ajuda médica ou tomaria nenhum remédio. Os medicamentos me causavam tantos efeitos colaterais e dor de estômago que no final das contas eu pesava e parecia que valia mais a pena eu continuar com a enxaqueca mesmo. A partir daquele dia eu tomei a decisão de buscar uma solução por conta própria. Li livros sobre o tema, pesquisei estudos científicos, testei vários tratamentos alternativos, naturais, promessas de curas milagrosas, mas nada funcionava. Eu ali naquela agonia, tendo que trabalhar com aquela dor de cabeça insuportável, e eu mexia com números, eu não conseguia pensar ou raciocinar ou entregar o resultado que a empresa estava esperando, e eu comecei a me desesperar, porque eu tinha que trabalhar e estava com aquela limitação absurda. Foi então que eu decidi fazer algo diferente, eu decidi consultar o meu fabricante, Deus, com muitas lágrimas e um sentimento extremo de derrota. Eu me derramei diante de Deus e contei para ele tudo o que estava acontecendo. Expliquei para ele que eu já havia sofrido demais, que eu queria voltar a ser uma pessoa normal e feliz. Eu pedi do fundo do meu coração para Deus que ele colocasse uma pessoa no meu caminho para me ajudar a encontrar uma solução, em que eu não queria mais continuar vivendo daquela maneira por toda a minha vida. Poucos dias depois, eu comecei a folhear uma revista e eu me deparei com um anúncio de um neurocirurgião especializado em coluna vertebral e dor crônica. E aí eu pensei, essa talvez pode ser a resposta de Deus que eu estava esperando. Mas aí no mesmo momento eu duvidei, eu falei, Deus, um neurocirurgião, será que eu não estou exagerando? Será que ele realmente vai querer me atender quando ele vê que meu caso não é cirúrgico?
Vacilei por alguns minutos e, contrariando a minha promessa de que eu não ia mais buscar ajuda com médicos, eu decidi arriscar e marquei a consulta. Uma semana depois, estava eu lá no consultório do neurocirurgião, me sentindo super envergonhada. Comecei me desculpando por estar ocupando tempo, né? O tempo dele com um caso que aparentemente era menos grave. E para minha surpresa, ele me respondeu com muita gentileza. E ele falou assim para mim: eu estou aqui para te ajudar no que for preciso e não compare o seu sofrimento com o de nenhuma outra pessoa, porque a dor, ela pode ser sentida por cada indivíduo de uma forma diferente. Então não menospreze a sua dor. Eu fiquei chocada com a reação dele, porque eu já tinha passado por tanto descaso com outros médicos que, no fundo, eu estava esperando que fosse mais um. E por um instante eu duvidei que tudo aquilo ali era real. Aquele médico, ele era diferente. Ele estava disposto a me ouvir, ele era extremamente observador, ele estava atento a cada detalhe que eu falava para ele. O tempo da consulta não parecia ser um problema para aquele médico e em 20 anos de luta contra a enxaqueca, eu jamais havia encontrado um profissional assim. Além de demonstrar paciência, empatia, ele revisou com calma todo o meu histórico médico anterior, e quando eu comecei a chorar e a relembrar tudo que eu passei, o descaso com os outros médicos, como eu fui tratada por tantos anos, ele me olhou com compaixão e disse que lamentava profundamente por tudo aquilo que eu tinha passado. Enquanto conversávamos, ele notou que o meu nariz estava bastante congestionado e ele perguntou se eu estava resfriada e eu respondi de forma inocente que não, que meu nariz sempre foi assim. Eu já havia consultado com muitos otorrinolaringologistas e eles haviam me diagnosticado com sinusite e sempre me tratava com antibiótico e descongestionante, mas era um problema que nunca era resolvido, era reincidente, né? Sempre resolvia e depois ele voltava. Ele então me pediu para eu me sentar em uma cadeira assim de encosto reto e que eu baixasse a cabeça até a altura das minhas pernas. E logo ele me perguntou se nessa posição a minha enxaqueca piorava. E eu disse que sim, que eu sentia uma forte pressão e ela piorava. E aí foi quando ele me disse: olha, o seu primeiro problema, a sua primeira causa da enxaqueca aqui é o seu nariz. E aí eu quase caí da cadeira. Eu falei assim: como assim o nariz? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tenho dor de cabeça, o que tem a ver o nariz? E ele me respondeu sorrindo. Ele disse: tem tudo a ver, porque se essa região está congestionada e não está funcionando corretamente, isso gera uma inflamação persistente e causa essa enxaqueca, essa dor de cabeça, principalmente essa que é na região frontal e que está próximo também aos olhos. E ele me explicou que, além disso, essa inflamação também pode ser um grande gatilho para enxaqueca. E eu lembro que eu fiquei pasma, eu falei: como que ninguém nunca havia pensado nisso? Eu passei por tantos neurologistas, como que ninguém se deu conta que poderia ser o nariz? E na mesma hora ele pegou o telefone, falou com a secretária dele e pediu para ela marcar uma consulta para mim com um otorrinolaringologista da sua confiança. Continuamos conversando quando eu mencionei para ele que a minha enxaqueca também piorava muito no período menstrual, mas que nada se comparava às fortíssimas cólicas que eu sentia durante esse período. E antes que eu terminasse a sentença, ele pegou de novo o telefone, falou com a secretária dele e pediu para ela marcar uma consulta médica com a obstetra, uma ginecologista da confiança dele,
e quando ele desligou o telefone, ele começou a me explicar que aquelas cólicas fortes que eu sentia não eram normais e que poderia estar relacionado a uma doença crônica chamada endometriose, que poderia também estar associada a um descontrole hormonal, poderia ser também um outro possível gatilho da enxaqueca. Por fim, ele me perguntou se a minha enxaqueca piorava com certos alimentos, e eu lembro que eu respondi para ele muito angustiada de que já havia eliminado muitos alimentos da minha dieta que eu suspeitava que podia desencadear essas crises, e que no momento eu praticamente só comia arroz, feijão, carne e uma salada de atum. E ele franziu a testa e, mais uma vez, pegou o telefone, ligou para a secretária e pediu para marcar uma consulta para mim com a alergista. E ele explicou que, antes de excluir qualquer alimento, a gente precisava identificá-los de forma correta. Após 1h30 de consulta, pasmem, eu senti pela primeira vez em muitos anos uma esperança real de cura. Eu senti que finalmente o meu sofrimento estava sendo levado a sério. Saí daquele consultório com a certeza de que a minha enxaqueca estava com os dias contados. E pela primeira vez senti, enfim, que eu poderia viver a vida que eu sonhei para mim. Nos dias seguintes, eu busquei o otorrinolaringologista indicado pelo doutor e descobri que realmente, depois de fazer uma tomografia, de que meu caso era bastante sério e que precisava ser corrigido de forma cirúrgica. Marquei a cirurgia e logo depois dessa cirurgia, passado uns dias, eu senti uma real melhora no meu estado de saúde. Também busquei a ginecologista, descobri que tinha endometriose, se confirmou o diagnóstico que o médico tinha dito, e eu também descobri que os meus hormônios eram uma completa bagunça. Tive que fazer uma cirurgia para retirada dos focos de endometriose e tive que interromper o meu fluxo menstrual para controle da doença. Também senti uma melhora significativa no meu quadro de enxaqueca. E por último, eu me consultei com a alergista, eu fiz um teste de alergênicos, eu nunca tinha feito antes, e pasmem, descobri que eu tinha alergia a feijão, algo que eu sempre comi desde a minha infância. E descobri também que eu era alérgica ao atum, que eu comia quase todos os dias na salada. Eu tive que remover esses alimentos da minha dieta, mas quando o fiz, senti que a minha enxaqueca melhorou muito, mas muito mesmo. Logo de me recuperar de todas as cirurgias que eu havia feito e dos tratamentos que os médicos haviam me passado, eu retornei no neurocirurgião toda empolgada com os resultados que eu já tinha alcançado com as intervenções. E essas intervenções tinham alcançado cerca de 50% de melhora na minha condição da enxaqueca, e daí ele definiu mais alguns passos que eu tinha que seguir para eu, enfim, chegar nesse 100% de cura que eu estava buscando. Eu segui cada instrução que aquele neurologista me passou à risca e tive excelentes resultados. Eu passei de ter crises diárias de enxaqueca para apenas 5 crises ao ano. Uma verdadeira história de vitória e cura para mim. Me senti muito inspirada a escrever um livro para contar todo o meu processo de cura em detalhes, para ajudar outras pessoas que também têm as suas vidas impactadas pela enxaqueca, e eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. E recentemente, enquanto eu estava em um propósito de jejum e oração, Deus falou comigo e respondeu uma pergunta que eu sempre fazia a Ele. Qual o propósito dessa dor que tanto me limita, que me causa tristeza e que até me impede, às vezes, de estar na presença do Senhor?
E depois de 20 anos de luta contra a enxaqueca, Deus me respondeu a essa pergunta com um amor que me constrange por completo. E ele me disse: essa dor eu permiti para poder salvar a sua vida. Se não fosse por ela, você não teria feito o exame de alergia, você nunca teria descoberto que você tinha uma grave alergia e um momento você ia colapsar, a sua garganta ia fechar, você não ia conseguir respirar e você perderia a sua vida. E foi assim que Deus havia usado aquela dor, aquele sofrimento de 20 anos para salvar a minha vida. Deus é bom. Ele não permite nada na nossa vida sem que haja um propósito. Em todo tempo, ele é intencional. E muitas vezes a gente passa por certas situações onde parece que Deus está indiferente à nossa dor. No fundo, eu pensava dessa maneira porque eu busquei a Deus como meu último recurso, quando eu devia ter buscado Ele como primeiro. Talvez eu teria evitado muito sofrimento na minha vida. Deus não é indiferente à nossa dor. Ele nos ama e Ele está nos cuidando, ainda que os nossos olhos naturais não consigam enxergar. Se você estiver passando por uma situação muito difícil hoje, não reclame, não murmure não. Somente busque a Deus, como eu fiz, e eu tenho certeza que Ele também vai te guiar a um processo de cura. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esse testemunho. Um grande beijo, graça e paz, até o próximo vídeo.